It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Se gostarem deste e de outros conteúdos Bruá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/BruáPodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/BruáPodcasts para mais informações. Sejam muito bem-vindos. Prontos para começar mais uma viagem? Por favor, usem o ecrã touchscreen à vossa frente para selecionar o destino. Excelente escolha! Selecionaram o Califado Omíada no ano 720. Nesta incrível aventura, com uma certa dose de perigo, os nossos viajantes vão visitar a mais antiga cidade do mundo, atravessar um deserto montados em camelos, conhecer um verdadeiro califa e descobrir o destino da cabeça de um profeta. Estão prontos? Apertem o cinto, segurem-se bem, vamos a isso! Turista do Tempo, um podcast da série Sapiens, narrado por Renato Rocha. Olá a todos! Fizeram boa viagem? Espero que tenham trazido a vossa garrafa de água e protetor solar, porque hoje aterramos no deserto. Mais precisamente, estamos a 80 km do mar Mediterrâneo, no que um dia será a Síria. A paisagem é árida e rochosa, repleta de ervas rasteiras e pedregulhos brancos, e o ar parece seco e morno, como um chá quente a escorrer-nos pela garganta. Caminhem comigo por esta estrada de terra batida e acompanhem-me até uma das mais antigas cidades do mundo. E não estou a exagerar. O nosso primeiro destino foi fundado no 3º milénio antes de Cristo. Por aqui já passaram dezenas de culturas e nacionalidades. Amoritas, hititas, egípcios, macedónios, assírios, gregos, romanos e bizantinos. Esta cidade já foi cercada por exércitos, destruída em batalhas, varrida por epidemias e reconstruída vezes e vezes sem conta. E se pensarem bem, não admira que seja um sítio tão importante. Estamos a meio caminho entre a Europa, África e Ásia, um axis mundi de influências. Uma cidade tão extraordinária que irá manter-se a capital de vários impérios por mais 1200 anos. Um verdadeiro oásis de cultura e riqueza e... desculpem, entretanto perdi-me na poesia e esqueci-me do mais importante, o nome da cidade. Sejam muito bem-vindos a Damasco, a capital do Califado Omíada. Estamos na Bab Sharik, a porta este da cidade, uma construção monumental de mármore branco com 3 entradas em forma de arco romano, uma grande ao centro e 2 mais pequenas de cada lado. E agora entramos na cidade para ver com os nossos próprios olhos que califado será este. Os Omíadas tornaram Damasco a sua capital, mas na verdade não a construíram de raiz. Olhando com atenção, encontramos por todo o lado os sinais da passagem de outras civilizações. Já entramos pela porta este da cidade, que na verdade foi construída pelos romanos. Se repararem aqui à vossa frente, temos a chamada Via Recta, uma espécie de avenida com 1,5 km de comprimento que corta Damasco em 2 metades, de este a oeste. Se virem com atenção, vão reparar que todas as ruas da cidade estão organizadas em esquadria, paralelas ou perpendiculares umas às outras, tal como obrigam as regras do urbanismo greco-romano. E mais à frente, estão a ver,
Aquele templo meio destruído com arcadas de mármore tapadas por palmeiras? Aquelas são as ruínas do templo de Júpiter, construído pelos romanos ao seu deus das chuvas. E um bocadinho antes poderemos encontrar a Catedral de Damasco, construída pelos católicos ortodoxos gregos. Mas então, por que é que um califado, que associamos ao Islão, tem tantas misturas com tantas outras culturas? Para o perceber, temos de recuar quase um século. Em 632 morria Maomé, o profeta fundador do Islão, com cerca de 62 anos de idade. Deixava um legado extraordinário. Maomé começara por ser um simples mercador e negociante da Arábia, cujos desertos e montanhas atravessava de uma ponta à outra em caravanas de camelos. Mas um dia, Maomé começou a receber mensagens divinas. O anjo Gabriel visitou-o e pediu-lhe que recitasse a palavra de Deus, Alá, o que Maomé se apressou a fazer durante as suas viagens. Assustadas, as autoridades politeístas de Meca começaram a persegui-lo, obrigando-o mesmo a fugir, até à cidade que mais tarde ganharia o nome de Medina, ou seja, a cidade do profeta. Mas apesar de anos de perseguição, Maomé e os seus convertidos tomaram a cidade de Meca e aos poucos toda a Península Arábica se converteu ao Islão. A herança espiritual de Maomé era realmente extraordinária. Em apenas algumas décadas, conseguira dominar milhares de quilómetros quadrados com a sua mensagem de um único Deus. Os seus fiéis viam-no como um profeta, o último de todos, já que, ao contrário de Moisés, David e Jesus antes dele, Maomé prometera a derradeira mensagem de Deus aos homens, e as tais recitações, que até então sobreviveram na tradição oral, acabaram por ser transcritas e reunidas num livro chamado Alcorão, que significa exatamente leitura ou recitação. Mas isto levanta um problema. Quem sucederia a Maomé? Quem é que poderia liderar o Islão depois da morte do profeta? O mundo islâmico dividiu-se em dois. Alguns defendiam que Ali, primo de Maomé e marido da sua filha Fátima, deveria suceder-lhe. No entanto, um grupo de autoridades islâmicas elegeram Abu Bekr, o sogro e braço direito de Maomé, como primeiro califa. Esta desavença entre o primo Ali e o sogro Abu Bekr é mesmo importante, porque dividiu o mundo islâmico em duas tradições das quais certamente já ouviram falar, os sunitas e os xiitas. Os sunitas estavam do lado da eleição de Abu Bekr. Já os xiitas defendem que o primo Ali era o primeiro imã, o líder político e espiritual. Esta família nunca mais se reconciliou. No longínquo 2024, daqui a mais de 1200 anos, o mundo islâmico continua dividido, mais ou menos entre 85% a 90% de sunitas e 10 a 15% de xiitas. Bom, mas voltemos à nossa história. Nos 30 anos que se seguiram, o Islão sofreu muitas convulsões e a família também. Os 4 califas que se seguiram foram marcados por esta mesma história de violência e de conflito, até que o califado foi assumido pelo, na altura, governador da Síria, Muawiya. Ora, Muawiya não estava com paciência para mais guerras fratricidas. Assistir aos últimos 40 anos da história do Islão e tudo o que queria era unificar a religião e expandir o território do califado. Por isso, quando chegou a altura de nomear um sucessor, Muawiya fez algo impensável na tradição islâmica. Nomeou o próprio filho. O que até agora for uma passagem de testemunho por consenso decidida pelas autoridades religiosas, transformava-se numa dinastia inaugurada por um único homem, e é mais ou menos por esta altura que passamos a chamar ao califado de Muawiya e dos seus descendentes, claro, o nome pelo qual ficariam conhecidos, os Omíadas, uma referência à tribo na qual Muawiya nascera. Agora fechem os olhos e reparem no burburinho do mercado. Esta é a banda sonora de qualquer cidade omíada,
uma junção de grego, aramaico, hebraico, árabe e uma série de outras línguas e dialectos locais. É que os omíadas não eram um califado imperialista, ou melhor, eles podiam governar sobre uma cidade ou região, mas não impunham nem a sua língua nem a sua religião a quem lá vivia. À medida que se expandiram até ao que hoje é a Índia, a este, e até ao extremo oeste, do norte de África, os omíadas transformaram o seu califado num verdadeiro império islâmico, com mais de 11 milhões de quilómetros quadrados. Mas quem vivesse nos seus territórios podia continuar a adorar os seus deuses. Aliás, o Islão era até visto como uma religião da aristocracia e dos mais ricos. A principal diferença entre os muçulmanos e os outros crentes era que estes últimos deviam pagar a jizia, isto é, um imposto. E por isso, de certa forma, podiam adorar quem quisessem, desde que pagassem por isso. Mas venham, vamos atravessar a Via Recta e parar nos vários souk, isto é, mercados de rua. Preparem-se para ficar apertados. As ruas são muito estreitas. Há centenas de mercadores com os seus burros de carga, mulheres com cestos na cabeça, crianças a brincar. Mas é aqui que sentimos mesmo o exotismo de Damasco. Para onde quer que olhemos, vemos cestos com frutos, especiarias e ervas aromáticas ou a transbordar de lentilhas, tomates, cebolas, azeitonas ou maçãs. Sentimos o aroma das malaguetas e dos pêssegos acabados de cortar, leite morno nas tigelas, mel em frascos de cerâmica ou dos ramos de cominho, menta e estragão. Vemos prateleiras repletas de pratos, tigelas e copos de bronze e de latão, tapeçarias, panos e tecidos acabados de tingir com cores garridas, artesãos a cozer os últimos pontos em bolsas de pele e sandálias de cabedal, livreiros a vender montinhos de papel presos por um cordão, repletos de poesias, cânticos e salmos em várias línguas. Ah, finalmente! Aproximem-se, por favor. Este simpático vendedor vai dar-nos a provar as maiores iguarias dos omíadas. Sendo um povo do deserto, as opções são simples, humildes, mas deliciosas. Por exemplo, aquela bola de massa branca é a acida, feita à base de farinha e água, muito simples, e que pelo aroma parece-me ter sido mergulhada numa cremosa manteiga derretida. Ali temos os zalabia, muito parecidos com os nossos sonhos de Natal, cobertos com uma deliciosa camada de mel. E deste lado um prato que vai impressionar quem está habituado às sopas alentejanas, o farid, uma sopa de pão mergulhada em caldo que neste caso é acompanhada com várias carnes de caça e grão de bico. Diz-se que este era o prato favorito de Maomé, o profeta do Islão, e quem poderia culpá-lo? Ok. Uau, temos que sair daqui, senão não faço outra coisa senão comer. Até porque estamos quase a chegar à principal atração de Damasco. É já aqui, à direita? Sim, cá estamos. Apresento-vos a Mesquita de Damasco. Já nesta altura era uma das maiores mesquitas do mundo, mas tal como a cidade que a rodeia, não foi construída de origem pelos omíadas. Reparem bem, à esquerda temos um pátio de lajes de mármore, rodeado por uma arcada de colunas finas. À direita, o edifício da própria mesquita, uma fachada de topo triangular com 3 entradas sob arcos arredondados. E se olharem daqui, espreitando lá para dentro, vão reparar que o interior da mesquita é formado por um enorme espaço retangular com 3 naves ou corredores amplos separados também por colunas. Ora, não sei se algum de vocês estudou História de Arte ou Arquitetura, mas se for o caso, é possível que estejam a sentir um ligeiro arrepio de reconhecimento. É que esta mesquita é, na verdade, emprestada. Quando os muçulmanos tomaram Damasco, pouco depois da morte de Maomé, o que encontraram neste local foi uma enorme basílica cristã, inaugurada por Teodósio I, que por sua vez fora adaptada de uma basílica romana. Aliás, a basílica não é tipicamente cristã, é na verdade o nome dado aos edifícios de grande dimensão que os romanos instalavam em todas as suas cidades para todo o tipo de eventos públicos. Ora, quando os muçulmanos se instalaram em Damasco,
construíram a ssua própria mesquita, mesmo aqui ao lado, mas a certa altura devem ter ficado com inveja dos seus vizinhos cristãos, porque o califa perguntou-lhes se não faziam o favor de mudar o seu culto para o outro lado e dar aos muçulmanos este maravilhoso edifício. E isto não é eufemismo, houve mesmo uma negociação entre ambas as partes e os cristãos mudaram-se para uma igreja aqui perto e os muçulmanos tomaram a basílica cristã, que já tinha sido romana, e basicamente mantiveram a estrutura e só alteraram a decoração. Ou seja, vamos entrando para vos explicar melhor. Mas esperem, e isto é muito importante, estamos a entrar num local de culto, onde os muçulmanos vêm rezar várias vezes ao dia e por isso temos de descalçar-nos à entrada. Que alívio! Esticar os pés depois de tanta caminhada. Agora sim podemos entrar. É maravilhoso, não é? E também um bocadinho confuso. O interior da mesquita faz lembrar, de facto, uma catedral cristã, com uma nave central e duas naves mais pequenas de ambos os lados. Só que em vez de uma cruz e um altar, os muçulmanos ajoelham-se e rezam em direção a Meca, a cidade, claro, onde nasceu o seu profeta. E se olharem em volta, vão ver uma estranha mistura de culturas. As colunas são de mármore branco e têm capitéis tipicamente greco-romanos. A arquitetura do espaço faz lembrar uma catedral, mas a decoração... Podíamos ficar aqui horas. Cada centímetro de cada superfície, desde as tapeçarias e tapetes que abafam o som dos nossos passos, às paredes que se erguem vários metros até ao teto, tudo está coberto com uma infinidade de figuras geométricas coloridas, padrões com quadrados, losangos e linhas cheias de ângulos retos. Os muçulmanos não aceitam representar imagens nem de Alá, o seu Deus, nem do profeta Maomé, nem da criação divina. E por isso, tudo o que encontramos na decoração islâmica é este rendilhado colorido de formas geométricas complexas, como se espreitássemos por um caleidoscópio apontado ao sol. Mas o mais curioso deste edifício está ali ao centro. Conseguem ver? É uma espécie de santuário de pedra coberto com panos bordados a ouro. Bom, na verdade vê-se muito mal, porque está uma multidão a tapá-lo. Mulheres, homens, idosos, crianças, jovens, todos rodeiam o santuário e procuram tocar-lhe com as próprias mãos. Alguns choram baixinho, outros beijam as mãos e a seguir encostam-nas à superfície do bordado. E se nos aproximarmos, vamos perceber que não são apenas muçulmanos, são também cristãos. Diz a tradição que dentro daquele túmulo está uma relíquia sagrada, nada mais, nada menos que a cabeça de João Batista. Sim, esse João Batista que nós conhecemos da Bíblia, que batizou Jesus Cristo e foi decapitado pelo rei Herodes. Acontece que João Batista não foi importante só para os cristãos, os muçulmanos também o consideram um profeta. E por isso, nesta mesquita de Damasco, muçulmanos e cristãos podem honrar o mesmo profeta numa divisão amigável de uma relíquia sagrada. Bom, podemos voltar a calçar os sapatos. E agora? O Califado Omíada tem muito para nos oferecer. Podíamos visitar um dos inúmeros banhos públicos, outra tradição romana de que os Omíadas se apropriaram. Há dezenas espalhados pela cidade, com piscinas aquecidas, salas de vapor quente e termas de águas minerais. Ou então podemos visitar um dos vários bimaristões, que apesar do nome, não são um tipo de marisco. São, na verdade, uma espécie de hospitais islâmicos, onde os médicos misturavam as superstições populares e as crenças em orações com formas primitivas de farmacologia à base de plantas medicinais, tudo influência dos persas. Aliás, na verdade, podemos até dizer que foram eles que inventaram as farmácias. Chamavam-se Saidala, disponibilizavam todo o tipo de substâncias medicinais e são uma das primeiras tentativas de tornar o acesso à saúde uma atividade comunitária e não apenas algo que se praticava em casa com mesinhas caseiras. Ou então, podemos ainda voltar ao souk. Sinceramente, eu, por mim, eu dava tudo para comer uma acida
e lambuzar os dedos naquela manteiga derretida. Ok, tenho uma proposta pouco ortodoxa para vos fazer, mas não consigo resistir. Podemos dar outro salto temporal? Normalmente, nestas nossas viagens, ficamos na mesma data, mas neste caso vale a pena avançar uns 200, 230 anos e visitar um cantinho muito especial do Califado Omíada. Ou melhor, já não são tecnicamente os Omíadas, são outro califado, mas na verdade até acabam por ser uma continuação. Bom, já vão perceber, confiem em mim. Senhor mercador, desculpe, consegue dar-nos uma boleia até Al-Andalus? Sim? Obrigado. Alguém aqui já andou de camelo? É fácil, é como um cavalo, só que mais alto. Vamos sentar-nos sobre as bossas destes nossos novos amigos e a caminho do nosso destino vou falar-vos da fuga heroica de um príncipe omíada e de como a sua infinita teimosia mudou para sempre a nossa história. Aqui vamos nós, montados nos camelos de uma caravana de mercadores. Estamos vestidos com os tradicionais thob, os trajes de tecido branco ideais para enfrentar as areias e o sol do deserto. E enquanto somos embalados pelo lento oscilar dos camelos e protegemos os olhos e a boca da cortante areia do deserto, Deixem-me contar-vos a história de Abd al-Rahman, o príncipe que ainda está para nascer, mas que vai ser muito importante nesta nossa viagem. Al-Rahman vai nascer perto de Damasco em 731, daqui a 11 anos. Será filho de um príncipe omíada e de uma concubina, mas a sua vida não será fácil. Ainda em criança, Al-Rahman vai assistir nada mais, nada menos que à queda do império da sua família, que é destronada em 750 pelo futuro califado Abássida. Basicamente, os Abássidas apropriaram-se de todo o território dos Omíadas e transformaram-se no novo califado islâmico, adotando Bagdade como a sua capital. Mas Al-Rahman conseguirá fugir de Damasco. Fará o mesmo trajeto que nós, pelo norte de África, primeiro o Egito, depois Líbia, Tunísia, Algéria, Marrocos e, finalmente, em 750, mete-se num barco, atravessa o Estreito de Gibraltar e chega a Al-Andalus. Ora, por esta altura, Al-Andalus é um dos pontos mais distantes do califado e de pouco interesse para os abássidas. Mas mesmo assim, o nosso príncipe fará algo de imensa coragem. Ao chegar a Córdoba, declara-se emir, isto é, líder político e espiritual. Recusa-se a reconhecer a autoridade do califado abássida e cria o seu próprio emirado, o Emirado de Córdoba. E por falar nisso, estamos a chegar. Podem descer dos vossos camelos enquanto eu me despeço dos simpáticos mercadores que nos deram boleia e já agora pergunto se por acaso não têm um zalabia com mel que me possam vender. Não tinham. Que pena. Bom, conseguem ver ali ao fundo aquilo que parece a água do mar? É o mar, neste caso o Mediterrâneo. E lá ao fundo, mesmo na linha do horizonte, aquele pedacinho de terra é Gibraltar, o ponto mais a sul da Península Ibérica e apenas a 200 km do que um dia será o Algarve e o nosso querido Portugal. É daqui que Al-Rahman partirá um dia de barco com a família, a caminho do seu futuro emirado. E é aqui, com esta vista maravilhosa, que vamos fazer pela primeira vez um salto temporal a meio da nossa viagem. Mais precisamente, vamos até ao que um dia será a Espanha no ano 950. Estão prontos? Esperem, deixa-me ver se ninguém está a olhar. Ok. Rápido, para dentro da máquina. Ok, quando eu disser 3, 2, agora! It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play, like spin slots,
bingo, and solitaire, you can claim free daily login bonuses too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Ah, perfeito! Não só saltámos 200 anos para a frente, como a nossa fiel máquina do tempo trouxe-nos diretamente a Al-Andalus. Esta paisagem já a reconhecemos com mais facilidade. O terreno montanhoso, os pedregulhos cinzentos, a sombra das oliveiras. Chegámos ao interior da Península Ibérica. Mais precisamente, estamos a um par de quilómetros da cidade de Córdoba. É só andar mais um bocadinho e... Olá! O que é que se passa aqui? Ah, boa! Aterramos a meio de uma bela caçada e aproxima-se um contingente de soldados e cavaleiros de Córdoba. Vêm montados a cavalo e trazem túnicas brancas e compridos lenços enrolados à volta do pescoço e da cabeça. Mas esperem, aquele cavaleiro é diferente. Traz as mãos carregadas de anéis dourados, veste uma túnica maravilhosamente bordada a ouro e todos os cavaleiros se afastam para o deixar passar. Ok, baixem os olhos e façam uma vénia. Estamos na presença de Abd al-Rahman III, o califa de Córdoba. É um homem baixo, até um pouco barrigudo. E apesar de ser descendente de árabes, gente do deserto, tem uma pele de tez clara, olhos azuis e cabelos alourados. Não comentem com o califa o que eu vos vou dizer, mas o seu aspecto físico tem uma explicação simples. Ao longo de mais de 300 anos em Al-Andalus, os árabes acabaram por casar e ter filhos com as populações locais de cristãos europeus e por isso perderam algumas das características que normalmente associamos a um povo do deserto. Mas agora atenção, porque o califa quer falar connosco. Pergunta-nos de onde somos e eu explico-lhe que começámos a nossa viagem em Damasco e viemos pelo norte de África fora. Ele sorri. Diz que foi o trajeto do seu antepassado Al-Rahman, o homem a quem deve o seu califado e que fez frente aos malditos abássidas. Parecemos ter caído nas suas boas graças. Oh, e agora oferece-nos alguns dos seus cavalos e convida-nos para ir com ele até Córdoba. Será um prazer, grande califa. Epá, isto é uma honra extraordinária, cavalgar lado a lado com um verdadeiro califa. À medida que atravessamos a planície a caminho da cidade, Al-Rahman III vai apontando para a paisagem. O seu ego está um bocadinho inchado, mas também não admira. O califado de Córdoba estende-se do sul de Al-Andalus até quase ao norte da península. Imaginem uma linha que começa mais ou menos a norte da cidade de Coimbra, avança pela Extremadura espanhola até Madrid e sobe até aos Pirineus. É a fronteira que separa o califado dos terríveis reis cristãos, que claro teimam em atacar as tropas de Al-Rahman III. Mas pelos vistos, ele encontrou a solução. Só não nos quer dizer. Diz que nos vai mostrar. Bom, nada como um pouco de suspense, não é? Ah, e agora reparem na paisagem. À medida que nos aproximamos da cidade, começamos a ver uns estranhos objetos circulares, enormes construções de madeira que rodopiam lentamente. São noras, parte do sofisticado sistema de irrigação construído pelo califado para desviar as águas do rio Guadalquivir. Para onde quer que olhemos, vemos quilómetros e quilómetros de prados verdejantes, com plantações de arroz, trigo, melões e figos, sempre atravessadas por riachos de água cristalina. E mesmo aqui ao nosso lado, temos um pomar de laranjeiras, carregadas de laranjas enormes e suculentas. Parece o paraíso. Mas agora sim chegamos a Córdoba. A cidade é gigantesca. O califa Al-Rahman III não tem forma de o saber, mas eu digo-vos, neste momento, no ano de 950, é a maior cidade da Europa Oriental, com cerca de 100 mil habitantes.
Numa das portas da cidade, vemos filas intermináveis de caravanas de mercadores e ali ao fundo, à sombra de um aqueduto, formou-se um pequeno souk, onde vendedores de frutas e legumes apregoam os seus produtos. O califa diz-nos que exporta azeite, seda e todo o tipo de matérias-primas para a África e o Médio Oriente e, em troca, todas as riquezas do mundo islâmico vêm parar a Córdoba. Finalmente, atravessamos as ruas da cidade. Tal como Damasco, aqui vive-se um encontro fascinante de culturas. Por entre as ruas estreitas, repletas de souks, encontramos edifícios de traça romana com decoração islâmica, igrejas católicas ao lado de madraças, isto é, escolas islâmicas, sinagogas judaicas, paredes meias com mesquitas decoradas com mosaicos dourados. De vez em quando, damos por nós a passar por um jardim, um pedaço de verde luxuriante, bem no meio da confusão, alimentado pelos riachos de águas límpidas que os aquedutos trazem até ao centro da cidade. O califa aponta, cheio de orgulho, para um edifício em particular, a Biblioteca de Córdoba. Aqui está outra estatística que ele não tem forma de conhecer. É a maior da Europa, contendo cerca de 400 mil livros, milhares de vezes mais do que a típica biblioteca europeia da mesma altura. E ali à frente vemos a segunda mesquita da nossa viagem, a famosa Mesquita de Córdoba, um dos edifícios mais extraordinários da arquitetura islâmica. Tal como a Mesquita de Damasco, esta também é um reaproveitamento, neste caso, de uma antiga igreja dos visigodos cristãos, que já cá estavam antes da chegada dos Omíadas e construíram este lugar de culto em nome do mártir Vicente de Saragossa. Peço ao califa que nos deixe desmontar nos cavalos para conhecermos a mesquita por dentro. Vocês vão adorar. Não há nada como aqueles maravilhosos arcos duplos, pintados de branco e vermelho, e aquelas dezenas de colunas dispostas de forma a parecer uma verdadeira floresta de pedra. Mas o califa ignora os meus pedidos e leva-nos até uma parte das muralhas da cidade. Diz que nos quer mostrar uma das suas maiores estratégias de defesa, uma arma infalível contra os cristãos que ameaçam descer vindos do norte e dar cabo deste paraíso na terra. Bom, não vemos a mesquita, mas certamente até veremos algo ainda melhor. Serão catapultas, trabucos, ou uma coleção de sabres dourados decorados com pedras preciosas, ou então... Oh não, esperem lá. O que é aquilo? Parecem balas de canhão? Não, nesta altura não havia canhões. São pedras redondas para arremessar contra os exércitos inimigos? Também não. Serão melões? Disparate, a fruta nunca foi uma boa arma de guerra. Esperem. Já sei. O califa sorri e aponta para uma fila de cabeças humanas, expostas ao sol e ao vento como uma macabra exposição artística ao longo da muralha. Ele explica-nos que é isto que acontece a quem desafia o seu califado. Perdem, literalmente, a cabeça. Sabem que mais? Eu acho que está na altura de nos despedirmos do grande califa. O que é que acham? Sim, e podíamos, quem sabe, sair de Córdoba o mais depressa possível e deixar a mesquita e a biblioteca para outra viagem e visitar os reinos cristãos mais a norte? Então, com muita calma, agradeça ao califa toda a sua hospitalidade, explique-lhe que temos de ir, sei lá, comprar laranjas e agora puxem pelas rédeas dos vossos cavalos e venham comigo, calmamente, sem olhar para trás, sem levantar suspeitas. Foi por pouco. Por momentos, pensei que o grande califa ia achar-nos uns impostores e decapitar-nos sem dó nem piedade. Mas conseguimos escapar. E agora cavalgamos calmamente para noroeste, para o fim da nossa viagem. Vamos na direção dos reinos cristãos do norte da Península Ibérica, de onde partirá a chamada Reconquista. Já passamos o Rio Tejo, estamos a subir na direção do que um dia será a cidade da Guarda e mais cedo ou mais tarde vamos deparar-nos com o famoso
Condado Portucalense, uma região administrativa sob vassalagem do Rei de Leão. Olhando em volta, parece que entramos numa espécie de zona fantasma. É como se o reino e o califado tivessem definido uma zona de tréguas, quilómetros e quilómetros de terrenos desocupados e que... Esperem lá, quem é que vem ali? São 7 cavaleiros. Vêm vestidos com cotas de malha prateadas, capacetes no topo da cabeça e transportam longas espadas e um estandarte com uma cruz pintada em fundo branco. Não há que enganar, são os cristãos. Provavelmente andam a patrulhar estas terras à caça de inimigos incautos que se atreveram a pisar o risco e... Curioso, não estão a desacelerar. Aliás, assim que nos viram, parece que começaram a cavalgar mais depressa. E um deles até sacou da espada e está a apontar para nós. Oh não, isto foi uma péssima ideia. De repente olho para as nossas roupas. Ainda temos vestidos os tradicionais tops. Com tanto tempo de viagem no deserto, a nossa pele ficou bronzeada, os nossos cavalos foram emprestados pelo califa e, para piorar a situação, aqueles incríveis guerreiros cristãos certamente conseguem sentir, mesmo à distância, o aroma do caldo tarid a brotar dos meus dedos peganhentos. Oh não! Esperem, senhores cavaleiros, não somos inimigos, não pertencemos ao califado. Eles são uma cultura fascinante, sim, mas vocês também. Eu não acredito nisto. Sobrevivemos a Damasco, a uma travessia no deserto e ao califa que decapita inimigos, e a nossa viagem acaba mesmo à porta de casa, sem sequer chegarmos a ver o condado portucalense. Meu Deus, aquelas espadas são mesmo enormes. Ok, preparem-se, digam adeus aos vossos cavalos em 3, 2... Agora! Foi por pouco. Por momentos pensei que íamos morrer às mãos dos guerreiros cristãos. E por mais que tenha gostado de visitar Al-Andalus, não queria nada que esta fosse a nossa última viagem. E enquanto despimos o thob e aplicamos creme hidratante na nossa pele queimada pelo sol, permitam, mais uma vez, ativar a loja de souvenirs da nossa máquina do tempo e dar-vos algumas sugestões de recordações para levar à família. Um tabuleiro de xadrez. Apesar de ser uma invenção persa, provavelmente com origens indianas, o xadrez foi um jogo muito popular no mundo islâmico e acabou por chegar a Al-Andalus. Há até uma famosa gravura espanhola do século XIII que representa um muçulmano e um cristão a jogar uma partida e que, a julgar pela posição das peças, o cristão certamente perderá. Este maravilhoso tabuleiro e as respectivas peças são feitos a partir de mármore polido. Um saquinho de arroz, colhido diretamente das margens do exótico Guadalquivir. Apesar do arroz já ser conhecido dos gregos e dos romanos, os primeiros a plantá-lo em larga escala na Europa foram mesmo os muçulmanos em Al-Andalus. E finalmente, uma luva de falcoaria à base de cabedal. Em Al-Andalus, era comum para as elites muçulmanas praticarem a caça não apenas com cães, mas também com falcões. Aliás, Abd al-Rahman I, o tal príncipe que fugiu de Damasco e fundou o Emirado de Córdoba, era conhecido como Sacre Quraish, o Falcão dos Quraish, uma referência à tribo de que era originário. Bom, e com estas sugestões, caros turistas do tempo, voltamos a ligar a nossa máquina do tempo e regressamos a casa. Mas juntem-se a nós, em breve, para a próxima viagem. Turista do Tempo é um programa da série Sapiens, produzido pela Broa Podcasts e narrado por Renato Rocha. Com direção criativa de Luís Francisco Souza, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Hugo Simões, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de João Rodrigues e identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.
Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.